Agora é hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. E essa vai pra ti, Edu. Rafael Orselli deixou 5 pila aqui pra gente. Valeu, Rafa, tamo junto. Ele que também é nosso membro aqui. Se mudando o professor, os problemas são os mesmos... O professor não é o Luiz Felipe aqui, é o Thiago Nunes e acredito que ele tá fazendo uma comparação até com o Renato. Se mudando o professor, os problemas são os mesmos, será que nosso plantel é tão bom quanto imaginávamos? É só o meio de campo e lateral o problema? Pergunta pra ti, Edu Andreotti. Cara, eu não vejo a lateral do Grêmio como problema. Pode ser que não, a gente não tem o lateral dos sonhos, mas aí esse é um problema. Eu acho que não. Eu acho que o material humano o Grêmio tem. Eu acho que o Grêmio tem material humano, sim. Eu acho que o Grêmio tem uma dupla de zagueiro boa e um zagueiro reserva jovem que é muito bom. Então são 3 zagueiros bons. Na lateral direita tem 2 grandes laterais. Na esquerda tem o Diogo Barbosa e o Guilherme Guedes, que é um grande promissor, então não é tão ruim assim, até porque o Diogo Barbosa está crescendo de produção e não é aquela bola que ele estava jogando antes, né, cara? E ninguém chega a Cruzeiro e Palmeiras jogando com aquela bolinha ali, alguma coisa está errada. No meio campo, eu acho que o Grêmio tem um volante muito bom, que é o Thiago Santos, tem um guri de reserva que é espetacular, que se chama Fernando Henrique. Daí tu tem Vitor Bob, assim, daí tu tem Jean-Pierre, daí tu tem Darlan, daí tu tem um número enorme assim, de guri bons ali. Tem o Pinar, está na seleção, que até agora não mostrou o que veio. Enfim, pelos lados tem Ferreira, tu tem Léo Chu. Cara, gente, tem. Ninguém vai me falar que esse plantel do Grêmio não é bom. Eu acho que falta mesmo é tu escalar direito. Acho que no momento que tu escala direito, o time começa a dar resposta. E foi o que a gente viu contra o Santos na quinta-feira. E foi o que a gente viu nesse início de jogo até a saída do Thiago Santos. Então, tem os jogadores, mas tem que escalar direitinho. Fecho nesse pensamento de que temos plantel. Acho que a gente realmente tem plantel, sim, para apresentar muita coisa muito melhor. E assim, sendo muito sincero, não tô querendo jogar lá pra cima. Eu acho que o Grêmio só não tem plantel melhor do que quem? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, talvez? De plantel. Não tô falando de time, não tô falando de desempenho. Plantel, por aí. Eu acho que é. Eu acho que o Grêmio só perde pra Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Pensando aqui. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Grêmio tem um baita de um plantel. Tem muito material humano. E é por isso que eu reforço a minha dúvida sobre a capacidade do Thiago Nunes de fazer os caras renderem. Sim. Porque eu até acho, eu concordo, a gente ainda tem ressalvas com relação à escalação. Mas aos pouquinhos ele tá melhorando, ele tá tentando acertar e o time já tá dando alguma resposta, mas mesmo assim, só a mudança de escalação me parece que não tá sendo suficiente pra gente ver o Grêmio conquistar o que precisa conquistar. Porque daí no jogo contra o Santos, beleza, fez 2 gols, mas tomou 2 gols. Aí agora contra o Fortaleza, 0-0. E poderia ter perdido. Inclusive, poderia tranquilamente ter perdido pela produção que eles tiveram no Fortaleza. Quando ele voltou pros mesmos erros de sempre. E aí que fica a minha dúvida. Porque se ele se mantém o que ele fez contra o Santos, ele ganha no Fortaleza. Simples. Não tenho essa certeza. Absoluta. Olha que eu acho que nessa eu tô com o Edu. Não, certo? pode ser. Se ele bota o Fernando Henrique, se ele não entendeu? inventa, se ele bota o cara que é da posição na posição, ele ganha o jogo. Ele tava bem no jogo, mas ele não, o que ele fez? Ele foi inventar um jogador que não funciona em nenhum lugar. Que em nenhum lugar a gente viu o Lucas Silva funcionar. A gente não viu o Lucas Silva funcionar de segunda, a gente não viu o Lucas Silva funcionar de primeira, pra tentar botar ali. E aí afundou o time. Concordo. Afundou. Eu só não sei se só essa mudança de escalação seria suficiente, porque eu ainda vejo os problemas do ponto de vista do ataque, por exemplo, quando eu tava falando sobre o Ferreira estar muito isolado e tentar resolver tudo sozinho. Eu ainda acho que não tem essa aproximação. Mas aí, que não vai ter aproximação, porque eles vão ter que fazer o que o Lucas Silva não faz. Mas enquanto não tiver um meia, e aí um meia que vai estar lá do lado esquerdo ajudando o Ferreirinha, que vai estar lá do lado direito. O time dele não usa meia. Não vai. O time dele não mas usa não, meia. Ok, não mas enquanto não tiver articulador, a gente vai ter essa dificuldade. Mas o time dele não precisa. E vai ter que ficar contando com o Ferreirinha, driblando o tempo todo e tentando chutar. É a proposta do time dele, é pegar a posse de bola e adicionar extremas. Então realmente, não adianta que a torcida pedir a contratação de um armador, um meio armador, no lugar do Jean-Pierre, ou tampouco adianta a gente colocar o Jean-Pierre como titular. O time dele não joga com armador. É o time dele. Se é certo ou errado, eu não sei, mas que o time dele não joga com armador, não joga. Não tem
um ponto central do meio campo, um distribuidor de bola, não. É um time consistente no meio do campo, que pega a bola pra si e que aciona os lados. Tu tem o Rafinha passando, tu tem até o Douglas Costa, muito acaba caindo um pouco pra meia, não tanto pro lado, pra passagem do lateral, o Diogo Então Barbosa acabou a gente pedir Jean-Pierre e acabou a gente pedir um meia, porque daí não adianta a gente pedir... Exatamente. Não é, Dudu? Não, mas não é. Não adianta a gente estar aqui, não, vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar a última cartada pro Jean-Pierre, até dia 1º de agosto, o mês todo de julho pro Jean-Pierre, tá? Ó, aí tudo bem, não jogou bem, em agosto vai abrir a janela e vamos tentar vender o Jean-Pierre. Mas se o Thiago Nunes não joga com esse tipo de jogador... Não, então... mas o Jean-Pierre não, isso não... Então mas não o Jean-Pierre se adapta ao time tranquilamente. Não tem que ser mas pode se adaptar, mas aí nós vamos estar com um jogador ali que o Thiago Nunes não usa, ele usa 3 volantes. Tem uma diferença, Por exemplo... Nem botando o Douglas Costa ali, César. É que o Jean-Pierre, ele é um armador, tá, ok? Mas no esquema do Thiago Nunes, que é o que o Edu tá falando, que não usa uma figura central, ele poderia fazer. Faz o Jean-Pierre mais do lado esquerdo, que é onde ele tá caindo acostumado. Mais pro lado esquerdo. Isso, que é onde ele tá acostumado. O próprio Matheus mais pro lado Renato até direito. ele já tava caindo pro lado esquerdo, exatamente. Só que eu ia até te perguntar, Edu, se o Thiago, ele faz mais ou menos o que faria no Atlético. Aliás, o que fazia no Atlético. Mas não, tem uma diferença, porque no Atlético não tinha tanto a subida dos laterais, que ele tá tentando, ao meu ver, ele tá tentando colocar isso como uma alternativa até aos próprios pontas, porque às vezes, como o Edu falou, o ponta ele vem pro meio, tanto Ferreira tentando driblar um pouco mais pro meio pra passagem, quanto o Douglas Costa, pra ter uma outra alternativa, mas de toda forma a jogada é pelo lado, é sempre pela ponta, né? Sabe por que é uma dobrando? questão de apoios aos extremos. E na minha opinião aqui, sabe por que acaba dobrando a marcação em cima do Ferreirinha aí também, do Douglas Costa? Porque não tem nenhum jogador centralizado que vai chamar a atenção de um volante pra marcar mais em cima. Aí então vai sobrar jogador pra marcar o Ferreirinha, vai sobrar jogador pra marcar o Douglas. Eu sinto isso também. Junto, é uma questão de apoio. Os dois mas eu volantes entendi a questão do apoio. Mas aí que tal que eu tô querendo dizer, ô Duro? Uma coisa mesmo é tu que ter, eles cheguem não causa preocupação. Uma coisa é tu ter os dois volantes ali, ó, o Thiago Santos e o Bobson um pouquinho mais avançado quando o Grêmio tá atacando, e tu ter ali o Mateuzinho como se fosse, entre aspas, um armador. Ou o Darlan, vamos botar o Darlan no lugar do Mateuzinho. Mas não é um jogador que vai chamar a atenção do volante, ó, fica esperto que esse jogador aqui, ele tem habilidade pra fazer isso acontecer. O Matheus não tem. A gente já tá vendo que não tem. Ele adora perder bola na frente da área. Ele adora perder bola no meio do campo. Ele adora baixar a cabeça e não passar a bola. Quando passa, erra o passe. A gente tem um Darlan que não tá jogando e a gente não sabe qual é o teto dele. E o Jean-Pierre não joga. Bom, daí como é que nós vamos fazer? Mas é que tem duas coisas. Uma é a questão de tu dar uma função pro jogador, ele cumprir bem ou cumprir mal. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu olhar pro time e pensar, esse jogador aqui com essa função, nesse esquema, não vai funcionar. Eu acho que são duas discussões diferentes. Uma é bem possível, a questão do Matheus e tal, mas tem outras discussões de outras peças, né? Não é a mecânica de jogo que tá errada é a escalação e o rendimento. A escalação do time que tá errado e o rendimento. Tu tem uma ideia de jogo, tu vai botar a cada peça de acordo com a função. E aí quem tá errando, no momento que tu tira a base do meio campo ali, tu não consegue, porque os caras vão ter mais preocupações além do que as que ele tem. Então tu tem dois meias que nenhum é articulador, que tem a tendência de dar apoio aos laterais, os laterais passarem, os extremos passarem. Tu acaba criando uma situação que eles vão ter uma chegada a mais. O Matheus Henrique há pouco tempo tá fazendo gol de cabeça dentro da área. Só que aí desabou, né, de produção. E aí no momento que ele desaba de produção, bom, daí tu vai sobrecarregar os lados, porque tu não vai ter os caras que tem pra fazer isso aí, porque eles estão em deficiência técnica. Então tu vai acabar sobrecarregando os lados. Mas no momento que esses caras estão bem, funciona e funciona muito bem. Mas eu sinto que o Grêmio daí começa a ficar muito previsível nessa marcação, porque daí tu fica pendendo demais. Tudo bem, eu sei que ao ter o Douglas Costa e ao ter um Ferreira, tu naturalmente vai querer acionar esses caras o tempo todo, mas o problema é que parece que o Grêmio tá o tempo todo abrindo o jogo e não tá vindo nada pelo meio, e esse povoamento ali do meio de campo tá sendo muito bem preenchido pelos times adversários que estão vindo nesses contra-ataques justamente pelo meio. Quando a gente pensa, inclusive, tudo bem, foi um erro de passe ontem que o Lucas Silva não conseguiu dominar, o Rafinha cobrou lateral, não foi tão bem também, mas o Robson aquele e o David, eles tentavam vir toda hora pelo meio também em velocidade, eles pegavam a bola ali um pouquinho mais abertos na ponta, mas eles tentavam trazer pro meio. O próprio Lucas Crispim, que é um camisa 10, estava jogando aberto na lateral esquerda, pegava a bola e vinha pro meio de novo, porque eles encontravam esse espaço no Grêmio o tempo todo. Então me parece que o Grêmio começa a ficar previsível. Como é que tu vai
Tudo bem, tu é o técnico adversário, tu vai encarar o Grêmio no próximo final de semana. Sim. Qual é o tipo de estratégia que tu vai fazer? Chega nos caras, mostra um vídeo do Grêmio com esse baita de um buraco no meio de campo ali e tu diz, é por aqui. Então toda hora o Grêmio tá sofrendo muito por esse meio de campo, porque os caras estão passando muito e o Grêmio não tá conseguindo fazer marcação e não tá conseguindo ser ofensivo pelo meio. O meio do campo do Grêmio me parece que tá ficando nulo nessa construção. Basicamente Porque são duas ideias, não tá né? servindo pra ajudar a atacar e o Grêmio tá sofrendo muitos ataques por ali também. Basicamente são duas ideias. É uma, tentar bloquear as pontas do Grêmio pra tentar tirar a bola. Tirou a bola, tenta atacar nas costas de quem vai fazer alguma marcação ali pelo meio e vai sobrar, vai ter buraco. vai sobrar. Mas só um pouquinho, só achar que o Grêmio vai ter jogada pelos lados e jogada pelo meio, boy, é a Holanda de 74. Não precisa, não. Vai, não vai. Não. Tu tem que- Peraí. Não é a como, Holanda de não 74, tem. é o Grêmio de Não 2016 e 17. Não, Que tinha um jogador centralizador no meio-campo, cara, junto com o Maicon, que era o Douglas, o barriga de cadela. Era facão o tempo todo nas costas dos laterais. Cara, o Pedro Rocha cansou de fazer facão e cansou de perder gol também. Beleza. Mas hoje a gente não tem esse cara. Claro, Mas até porque é um time completamente diferente. Mas eu tô falando o Não seguinte. tem nem como, porque são eu tô duas falando formas o de jogar seguinte, completamente Dudu. diferente. Cara, eu tô falando o seguinte. A gente já teve o caminho das pedras em 2016 e 2017, quando o Grêmio funcionou daquela forma. Hoje a gente tem dois jogadores, um do lado esquerdo e um do lado direito, que são não infinitamente melhor, mas Douglas são Costa é infinitamente melhor que o Pedro Rocha. mas como é E que o Ferreirinha, ele é tão bom quanto o Fernandinho. Vamos falar Não, desses não, dois. mas peraí, Deixa- mas o Grêmio nunca jogou com o Fernandinho e o... Mas deixa eu e terminar o- meu ponto de vista. E o Pedro Rocha. Mas deixa eu era terminar. Ramiro e um solto. Tá, então, mas eu tô falando Não de tem dois nada a jogadores ver. velocistas, eu não tô pegando a... Não eu tô tem nada a pegando- ver, Mário. Deixa eu só terminar o que eu quero te dizer. Quando a gente tem dois jogadores que são velocistas e são habilidosos, como o Ferreirinha é e como o Douglas Costa é, na minha opinião, tem que ter um jogador armador. O cara que é inteligente, Eduardo, o cara que é inteligente como o Douglas Barriga de Cadela era e como o Michael é, por exemplo, vai botar bola no facão Mas nas são costas o coisas tempo todo. diferentes, mano. E a gente não tem esse tipo de jogada mais. Porque essa A é gente não outro tem time, cara. Mas é não outra tá forma de funcionando do jogar. jeito que tá, velho. Bom, então lá apaga isso e tenta jogar como em 2017. Em 2017 nós tínhamos um Ramiro fechando o lado e tu tinha dois volantes jogando um do lado do outro. É completamente diferente de hoje, outro cara. esquema. É completamente diferente. Mas aí o esquema de agora a gente tá vendo já. É a sexta mas, rodada mas só do um pouquinho Brasileiro e quando não tava o funcionou. Renato aí. O Grêmio parou em 2017, o Grêmio só tenta jogar assim. Chega um cara e tenta mudar, a gente vai querer voltar pra lá? Bom, então vamos deixar o Renato.